E não é que o youtuber Felipe Neto resolveu xingar o comentarista Mauro César Pereira na internet? Pra saber tudo sobre essa treta e ficar por dentro de outras notícias, deixa seu like e vem comigo. O Pocket News dessa segunda-feira tá só começando por aqui. As primeiras 10 rodadas do Campeonato Brasileiro não terão jogos sem transmissão como aconteceu nas últimas edições. A mudança acontece após a Globo resolver fazer uso da lei do mandante para exibir os duelos envolvendo o Atlético Paranaense fora de casa, já que o clube não possui contrato com a emissora para as plataformas de TV fechada e pay-per-view. Globo, Sport TV e Premier já usaram jogos de São Paulo e América Mineiro contra o time paranaense, e a tabela detalhada do Brasileiro indica que partidas de Fluminense, Cuiabá e Juventude também serão transmitidas por uma dessas plataformas. Os jogos em casa do Furacão têm sido transmitidos por canais do clube, seja por meio do Furacão Play ou da Twitch no canal do Casimiro. Se a Globo passar todas as partidas do Atlético como visitante em alguma de suas plataformas, os jogos sem TV acabam na competição. Olha, é óbvio que é muito legal essa postura da Globo estar transmitindo aí os jogos do Campeonato Brasileiro usando a lei do mandante, porque isso faz com que acabe com esses jogos em branco do Campeonato Brasileiro. Isso é bom para todas as torcidas que podem assistir os seus times quando mandantes contra o Atlético Paranaense, muito legal. Agora, o ponto que eu quero destacar aqui não é esse, porque esse é óbvio, mas é sobre a hipocrisia da Globo. Vamos lá, a gente precisa voltar um pouquinho atrás, porque até ano passado, como vocês vão se lembrar, 7 times da Série A do Campeonato Brasileiro tinham um contrato de TV fechada com a Warner Media. E vamos lembrar que a Globo brigou com a Warner Media para não deixar a Warner Media exibir os jogos desses times que ela tinha contrato usando a lei do mandante. A Warner Media só podia transmitir jogos dos times que jogassem contra os próprios times que ela tinha contrato. Por exemplo, a Warner Media tinha lá Palmeiras e Santos, então Palmeiras e Santos ela pode exibir. Mas Palmeiras e Flamengo, mesmo quando o mando era do Palmeiras e mesmo após a assinatura da lei do mandante, ela não podia exibir, porque a Globo alegava que esse contrato da Warner Media com os clubes foi feito numa legislação antiga, o que não é mentira, é absolutamente a verdade. Só que agora, como a Warner Media abriu mão dos direitos dos clubes, e esses clubes em sua maioria, com exceção ao próprio Atlético Paranaense, voltaram a assinar com a Globo para TV fechada, a Globo usa a lei do mandante. Ou seja, olha a hipocrisia. Ela proibia que a Warner Media fizesse isso, mas agora ela está fazendo, porque ninguém pode fazer contra ela. Olha que bonito, porque o contrato continua sendo antigo, esse contrato que a Globo fechou aí, ele continua não valendo dentro da lei do mandante, a não ser os contratos novos para TV fechada com esses times que saíram da Turner. Mas no caso, por exemplo, do São Paulo, que a Globo passou um jogo como mandante diante do Atlético Paranaense, esse contrato do São Paulo com o Sport TV, com a Globo Aberta e com o Premier, ele foi assinado anteriormente à lei do mandante. Portanto, dentro da conclusão que a Globo teve para barrar o Warner Media, esse jogo de São Paulo e Atlético Paranaense, por exemplo, não poderia ter sido exibido. Mas a Globo não está do lado do certo, ela está do lado dos próprios interesses dela. Simples assim. Então agora vale, né? Agora é muito bom a gente exibir os jogos como lei do mandante, todo mundo vai gostar. Porque também agora ninguém pode fazer isso contra mim, ninguém pode tirar o Flamengo de mim, ninguém pode tirar o Corinthians de mim, porque a Warner Media saiu da jogada. Então agora tá permitido, antes não. Então a Globo não é a favor da lei do mandante ou contra a lei do mandante, ela é a favor dela mesma. Ela é a favor simplesmente dela mesma. E é isso que ficou muito claro com essa postura de agora, contra tudo e contra todos, ela usar a lei do mandante que ela mesma metia o pau há meses atrás. O jornalista Everton Guimarães está de saída da Band. O comentarista estava na emissora há 10 anos e participava do Jogo Aberto de Renata Fã. De acordo com notícias da TV, a direção da emissora avaliou que o trabalho do apresentador na rádio 98 FM de Belo Horizonte era incompatível com a função dele no canal, já que as emissoras são rivais na audiência. Além de Guimarães, estão de saída os comentaristas dos Donos da Bola de Minas, Vinícius Grisse, Léo Gomide e Cristiano Joqueiro. Uma réplica da Taça da Libertadores esteve exposta na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, neste fim de semana. E um detalhe que chamou a atenção é que a plaquinha na taça que indicava o título de 1999, vencido pelo rival Palmeiras, estava tampada com uma fita isolante. A tarja tirou risadas dos torcedores corintianos presentes no local e não foi possível, pela posição do troféu, saber se os títulos do Verdão de 2020 e 2021
também estavam com a fita tampando a informação. Herói da vitória do Everton sobre o Chelsea por 1-0 no último domingo, Richarlison será investigado pela Federação Inglesa de Futebol. O atacante jogou um sinalizador na arquibancada do estádio Goodison Park na comemoração de seu gol decisivo marcado nos acréscimos do jogo contra os Blues. Punição máxima para esse tipo de incidente é a suspensão por 3 partidas. No momento da celebração, o árbitro do jogo, Kevin Friend, não tomou qualquer ação para repreender Richarlison. De acordo com o porta-voz do Everton, o brasileiro tentou apenas tirar o sinalizador de campo. Depois da conquista do Campeonato Espanhol no último sábado, com direito a grande festa em Madrid, Marcelo pode fechar a temporada escrevendo mais um capítulo de sua história no Real. O jornal Mundo Deportivo afirmou nesta segunda que o clube merengue avalia a possibilidade de oferecer mais um ano de contrato ao lateral brasileiro. Com vínculo até o fim da atual temporada, Marcelo se isolou como um atleta com mais títulos na história do clube, com 24 troféus, superando Paco Gento, outro atleta histórico do clube merengue. Após o jornalista Mauro César Pereira classificar as vaias de parte da torcida do Botafogo após o duelo contra o Juventude pelo Brasileirão como patética e mimizenta, o empresário e torcedor botafoguense Felipe Neto rebateu as críticas e xingou o jornalista no Twitter, @ vai ofender nossa torcida na clubista escroto, patético é ter que viver de babar as bolas de um único clube, se apresentando como jornalista esportivo sério para poder ter alguém que lhe dê audiência. Isso é patético, e esbravejou Felipe. O youtuber ainda completou dizendo que estava na torcida aplaudindo o time e criticando quem vaiava, e por fim apenas xingou o Mauro. Vai tomar no teu Mauro César, cansei, O influenciador disse que Mauro o ligou para xingá-lo de otário e desligou após perguntar quem era ele para falar da torcida do Botafogo. Em contato com a reportagem do Futeboteco, Mauro César alegou que apenas defendeu o time do Botafogo das injustas vaias aos jogadores, já que uma equipe não se forma de uma hora para outra e é função do comentarista bater nessa tecla. Segundo Mauro, o torcedor que não compreende isso e vaia também pode ser criticado. O comentarista classifica esse tipo de torcedor como aquele que some do estádio e quando reaparece não é para apoiar, mas apenas para fazer festa antes do jogo e quando não pode festejar no fim, ataca o time ignorando o contexto. O jornalista finalizou dizendo que se constantemente fala sobre a Fla Mimimi, não poderia deixar de citar a possibilidade de termos uma Fogo Mimimi, mesmo que isso gere reações patéticas de mimados mimizentos. Esse processo de venda do Botafogo, ele faz com que esse tipo de coisa aconteça. Quando você olha para a média de público do Botafogo nos últimos jogos e olha para a média de público do Botafogo antes disso, você nota que vários torcedores de repente passaram a frequentar o estádio por conta da esperança que essa venda deu para eles. Isso não seria diferente em qualquer outra agremiação do Brasil que estivesse numa draga como o Botafogo estava e que então, após uma venda, passa a ter esperança, né? E junto com esses torcedores que retornam ao estádio, muitos entusiastas retornam também, que são aqueles caras lá que nem ligam pro time, eles são amantes da vitória, eles não são amantes do time. Quando o time tá mal, eles sequer assistem os jogos desse time pela televisão. Existe em todas as torcidas. E a do Botafogo não é diferente. A crítica do Mauro César ela foi completamente para esse torcedor, não houve desrespeito à instituição. O Mauro César não chamou o Botafogo, por exemplo, de ninguém FC. Ele criticou parte da torcida do Botafogo, assim como ele critica parte da torcida do Flamengo. A Fla Mimimi, que ele cansa de falar que são aqueles mesmos entusiastas, só que aí do Flamengo, que acham que o Flamengo tem que ganhar de todo mundo porque tem um investimento maior. E futebol não é assim que se faz, né? Olha a média da própria torcida do Flamengo na época de vacas magras e na época agora, depois de 2019 para cá. Olha a média de público do Maracanã e veja a diferença. É natural que isso aconteça, é natural que todos os times tenham aí entusiastas, caras que só vão na boa, caras que quando o time empata um jogo que ele considera que tem que ganhar em casa, vai vaiar o time, quando não deveria muitas das vezes. O Botafogo principalmente está passando por um processo de reconstrução e precisa da maior paciência do mundo desse mesmo torcedor. Então eu entendo completamente a crítica do Mauro, não vi como desrespeito e mais, vi como um completo desequilíbrio essa crítica do Felipe Neto. Esse xingamento, ele perdeu a linha, foi completamente infantil no posicionamento dele, porque ele mesmo falou que corroborou contra essas mesmas críticas dentro do estádio. Agora, por que o Felipe Neto pode corroborar contra essas críticas dentro do Engenhão e um outro jornalista não pode só porque não torce pelo Botafogo? Só os nossos podem falar? Só os nossos que podem se criticar? Que tipo de jornalismo é esse que o Felipe Neto espera que o Mauro César, qualquer outro jornalista fale? A gente tem que botar o dedo na ferida. Do mesmo jeito que esse torcedor do Botafogo, esse entusiasta, tem o direito, que ele tá pagando ingresso, de ir lá, vaiar quem ele quiser, se comportar da maneira como ele bem entender, porque ele tá pagando ingresso, desde que não haja com violência, a gente tem o direito de criticar essa postura. E assim segue o jogo.
mas o Felipe Neto foi incapaz de entender isso e ficou feio para ele, porque o Mauro deu muito pouca trela e ele ficou lá falando sozinho. Uma bobagem completa, eu quero saber o que você pensa disso. Me conta aqui nos comentários, deixa seu like se você gostou do vídeo, muito obrigado por ter visto até o final, a gente vai se falando, um grande abraço e até amanhã.